Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 19 de novembro de 2021, o nosso sextor. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, embora para os jogos. Bom, tropa, sextou amanhã, vou ser sincero com vocês, estou tendo que gravar esse vídeo na quarta-feira, tá? Então algumas cotações podem sofrer alterações, porque a minha casa, hoje, quarta-feira, ela vai ser dedetizada, eu vou ter que dormir na casa dos meus sogros, eu não vou conseguir gravar lá, porque o meu ring light já tá aqui e tal, então, e também porque o brabinho pode nascer a qualquer momento. Então, para garantir que a gente vai ter o vídeo da quinta-feira, 2 jogos de sexta, eu preciso já estar gravando com antecedência, beleza? Não sei os resultados de ontem, então não posso comentar sobre os jogos, mas vamos lá. Me segue no Instagram, que se a grade estiver boa, eu deixo o bilhete lá e também eu sempre estou comentando os jogos, algumas coisas interessantes, beleza? Então vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui é a volta do nosso queridíssimo campeonato australiano. É um campeonato que eu gosto muito, é um campeonato, já vou adiantar, muito bom para gols e muito bom para escanteios. Cara, quem gosta de trabalhar escanteio, dá uma assistida. Eu sei que vai ter que acordar um pouquinho mais cedo, mas vale muito a pena, tá? É papo de 15, 20 escanteios por partida, dependendo do jogo. Então vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui é do atual campeão Melbourne City, que vai receber o Brisbane Roar, jogo às 5h45, não sei se eu comentei com vocês. Vamos lá, é início de campeonato, tá? Eu não costumo comentar início de campeonato porque é início de temporada, na verdade, né? Então tem que ver como é que vão estar os jogadores, de repente eles estão voltando à forma física, alguns principais jogadores podem não estar presentes. Eu só vou comentar porque eu gosto muito desse torneio, mesmo sendo o primeiro jogo, eu vou dar uma analisada aqui pra gente. Só que me baseando na temporada passada, tá? O Melbourne era um time que sobrava, ele sobrava na competição, tanto que ganhou a final de 3-1, ele foi a melhor campanha, ainda foi campeão. Dito isso, analisando que ele ainda é um time melhor, que ele não perdeu as suas grandes peças, dá para explorar um Melbourne City em empate anula. A gente tem uma cotação de 1,50 aqui, dá para a gente usar o empate anula, porque ele é favorito a vencer, ainda mais está jogando em casa, mas em caso de empate ali de início de temporada, a gente fica resguardado, tá bom? Uma outra coisa que dá para explorar aqui é o margem gol e meio. Deixa eu ver se eu tenho dados da temporada passada. O Brisbane, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Melbourne também era o time over. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Melbourne. Ó, teve um 3-0 pela Copa, mas Copa eu não gosto de comentar. Início, ó. 3-1 na final, 2-0, 2-1, 1-1, 3-0. Então é um time over sim e dá sim pra gente explorar pelo menos 2 gols, tá? Então cravo mais de gol e meio, safezado no bet. Placar pra mim, 2-1 para o Melbourne. Indo agora para o nosso segundo jogo do dia, ao 12h30 pela Liga do Egito. Eu tenho o brabo, atual campeão, Zamalek, que vai visitar o Ismaili. Se a gente olhar aqui a classificação, o Ismaili, que é o mandante, ele está num momento muito ruim. Começou muito ruim, na verdade, né? São 3 jogos, 3 derrotas, fez apenas 1 gol e sofreu 7. E eu tenho o Zamalek, que é atual campeão egípcio, que tem 2 vitórias e 1 derrota. Ele perdeu para o Al-Ahly, né, que é o rival dele, o Al-Ahly, que não ganhou o campeonato Egito, mas é o atual bicampeão da Liga dos Campeões da África e vai estar novamente no Mundial. E se o Palmeiras encontrar ele no Mundial, vamos ver se o Palmeiras vai ter mais sorte dessa vez. Vamos lá, vamos dar uma olhada no histórico rapidinho. O Zamalek ele vem de 8 vitórias seguidas contra o Ismaili. Isso aqui é freguesaço, tá? Freguesia pura. E deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante aqui. Bom, não tem. É o seguinte, a gente ainda não tem cotação, mas eu dei uma olhada, ela vai chegar próxima de 1.6, 1.7 e dá para explorar um Zamalek empate anula no safe. Acredito que o Zamalek tenha tudo para vencer, ainda mais que ele, acabou de perder pro seu pior rival, tomou 5, vai vir mordido, vai pegar um time mais fraco no momento ruim. O Zamalek tem tudo para vencer, mas eu vou ficar com esse empate anula porque é início de temporada, a gente ainda está na 4ª rodada, pode ser ali que ainda esteja recuperando a forma física, né, enquadrando as novas táticas ali. Acredito que ele não perde, no máximo empate, então por isso eu vou com empate anula. Para os ousados, vitória seca e é isso. Placar para mim, 2-0 para o Zamalek. 2h30 da tarde para a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2. Eu tenho um grande confronto aqui entre Hannover e Paderborn. Vamos dar uma olhada primeiro aqui na Race. Se a gente olhar, o Hannover, ele não vence há pelo menos 5 partidas, tá? Já o Paderborn, dos últimos 5 jogos, ele perdeu apenas 1. Vamos dar uma olhada na classificação. O Paderborn é um time muito over, ele é o 3º colocado, tem 24 pontos, está apenas a 2 pontos do líder São Paulo, então ele está nessa briga aqui pelo acesso.
Como eu disse que ele é um time over, em 13 jogos ele fez 28 gols, isso é média de mais de 2 gols, só o ataque dele, e sofreu 16, também sofre mais de um gol por partida. Já o Hannover é um time ali que está brigando contra o rebaixamento, em 13 jogos tem apenas 13 pontos, ganhou 3, empatou 4 e perdeu 6, perde muito. Fez apenas 10 gols, não tem um ataque assim tão positivo, porém é um time que sofre bastante gols, sofreu 18. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é under, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols, e o Paderborn não perde para o Hannover há 4 partidas, tem um grande retrospecto. Hannover vem de 3 jogos sem perder, só que ele também não vence, né? Ele empata bastante. Já o Paderborn vem sofrendo gol dos últimos 5 jogos, dos últimos 9 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Apesar do histórico do confronto ser under, né, no caso quando eu digo under, porque tem poucos gols em suas partidas, cara, o Paderborn ele vive um momento muito bom, ele tá voando, ele tá fazendo muito gol, também sofre gol, e a gente dá sim para buscar mais de gol e meio safezado a mundo bet. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, o ambas marcam vem quente, porque eu tenho o Hannover que tá jogando em casa, está desesperado para sair ali da zona da degola, e eu tenho o Paderborn que, apesar de ser um time melhor, um time que eu acredito que não deva perder esse jogo, é um time que tem sofrido gol praticamente todo o jogo também. Então, ambas marcam bem quente, para quem é ousado. Placar para mim vai ser mais um empate do Hannover, e eu cravo aqui 1-1. Até acredito que possa sair mais gols, vai depender muito de sair um gol logo no começo. A tendência desse jogo é ficar muito aberto, porque eu tenho um time brigando pelo acesso e o outro brigando para fugir da zona do rebaixamento, tá bom? Vou ficar no safe, mais de gol e meio, e é isso. Indo agora para a segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, eu tenho um dos times mais queridos do canal, que é o Jong Ajax, que também pode ser encontrado como Ajax Reservas, que vai receber, na verdade, o Volendam, porque a gente gosta muito do Ajax. Para quem não conhece, o Ajax é um time muito over, era o rei do ambas marcam, ele estava tomando gol há mais de 40 partidas consecutivas, acabou ganhando um joguinho ali de 0, mas já voltou a tomar gol. Vamos dar uma olhada aqui primeiro no histórico? Tô suando, ainda tá sem ar, o ar só vem à tarde. Vamos lá. Dos últimos 10 jogos entre as duas equipes, em 9 a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 9 em 8 foram ambas marcam. O Volendam tem um grande retrospecto contra o Ajax, são 7 partidas de invencibilidade. Agora vamos dar uma olhada na sequência das equipes. O Ajax vem de 3 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. Dos últimos 10 jogos em 9, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 10 jogos em 9 foram ambas marcas. É porque o SofaScore, que é o site que eu utilizo, ele só vai até 10. Porém, pode ter certeza aqui que da temporada inteira, acho que só um jogo não foi ambas marcas. O Volendam vem sofrendo gol dos últimos 3 jogos, dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. E vamos olhar aqui a classificação, que vai até ajudar a gente a entrar no mercado de gols. Porque eu tenho o Jong Ajax, que está num grande momento, são 3 vitórias seguidas, 5 jogos de invencibilidade. O Ajax está fazendo gol pra caramba em 14 jogos, fez 33 gols. E ele vai enfrentar nada mais, nada menos do que o líder Volendam, que em 14 jogos perdeu apenas 1. Também faz muito gol, fez 35 gols, sofreu 18, o Ajax sofreu 24. Se você olhar, o Ajax sofre quase 2 gols por partida também. Dito isso, é o seguinte, estou fora do mercado de resultados, porque não tem como eu entrar no Volendam, por mais que ele seja, só perdeu uma, tá bem pra caramba, tem um bom retrospecto contra o Ajax, porque o Ajax também está num momento bom e está jogando em casa, e o fator casa decide muitas vezes a partida. Então estou fora, porém, vejo com muito bons olhos o mercado de gols, mais de um gol e meio, que é o safe, a gente não tem odd, não tem jeito, quem está aqui há mais tempo sabe que jogo do Ajax não tem como explorar só mais de um gol e meio, porém, mais de 2 gols e meio e ambas marcam, vem muito quente, tá bom? Eu sempre digo para vocês que buscar um mais de 2 gols e meio e o ambas marcam sempre tem um perigo maior, até por isso que a odd é maior também, só que no caso do Ajax acaba se tornando um pouco safe, tá? É um time que normalmente não nos decepciona quando a gente entra nesse mercado. Placar para mim, 2-2. 4h30 da tarde temos agora o jogo do Brabo de Munique, que vai visitar o Augsburg pelo campeonato alemão. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? O Brabo de Munique, não tem jeito. É o líder, são 11 jogos, 9 vitórias, um empate, apenas uma derrota. Em 11 jogos, fez 40 gols, tem quase média de 4 gols por partida, só o ataque, tá? E sofreu 11, também tem média de quem sofre 1 gol por partida. Vai pegar o Augsburg, que é o antepenúltimo, em 11 jogos, fez apenas 2 gols. Em 11 jogos, sofreu 20 gols, sofre quase 2 gols por partida.
Vamos dar uma olhada no histórico, só para encher linguiça aqui o histórico, tá bom? Porque é o Bayern, mano, não tem jeito, é o brabo. Vamos lá, o Bayern de Munique vem de 3 vitórias seguidas contra o Augsburg, 13 jogos de invencibilidade. Os últimos 7 jogos entre eles, em 5 foram ambas marcam. O Augsburg vem sofrendo gol nas últimas 7 partidas, das últimas 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e das últimas 6 em 5 foram ambas marcam. É um time over, até porque é um time que sofre muito gol. Já o Bayern vem de 3 vitórias seguidas, dos últimos 10 jogos, em todos os 10, a gente teve pelo menos 3 gols. Eu arrisco a dizer até que da temporada inteira, se eu não me engano, só um jogo do Bayern a gente não teve 3 gols, tá? Porque o SofaScore, como eu disse, só vai até 10. Mas, pô, todo jogo do Bayern vem aqui e fala, dos últimos 10, os 10. Mas pode botar em uns 18, 19, mais ou menos nessa média aí, tá bom? Dos últimos 5 jogos, em 4, venceu o primeiro tempo. O Bayern também vence o primeiro tempo praticamente toda a partida, porque é um time que ele começa muito ligado no 220, ele já quer resolver essa partida. Dito isso, o que eu tenho aqui com essa odd baixíssima é uma vitória no primeiro tempo do Bayern. Detalhe interessante, o que torna esse jogo perigoso é que o Lewandowski parece que ele não vai jogar. Parece que, como vai ter um jogo da Liga dos Campeões no meio de semana, ele jogou pela Polônia também, ele vai ser poupado essa partida aqui e o Bayern acaba perdendo, com certeza, só que o Bayern tem um elenco muito forte e tem muita condição aqui de já vencer esse primeiro tempo pelo menos por 1-0. Uma outra coisa que dá para explorar também em jogos do Bayern é o mar de 2,5 gols, como a gente vê ali, até porque o Bayern time tem um ataque muito forte e vai enfrentar um time que tem uma defesa muito fraca. Vou falar para vocês que para quem é muito ousado, dá até para explorar um mar de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? Tudo bem que é futebol, tem suas variáveis, pode ser que esse jogo seja um 0-0 no primeiro tempo, tipo igual o Benfica, né? Que foi 0-0 no primeiro tempo, segundo tempo o Bayern meteu 4. Só que nesse caso aqui, o Augsburg é um time muito fraco, um time que sofre muito e eu tô botando muita fé que o Bayern deva decidir esse jogo no primeiro tempo. Não deixa de ser arriscado, mas é o que eu vejo para essa partida com essa cotação aqui. Placar para mim, 4-1 para o Brabo de Munique. 4,45 pelo campeonato belga, eu tenho o brabo da Bélgica, que é o Bruges, que vai visitar o Mechelen. O Bruges é o atual campeão, é praticamente campeão todo ano. Ele não está fazendo uma boa campanha, tipo, acostumado, né, com as campanhas que ele costuma fazer. Ele é apenas o terceiro colocado, ele está a 4 pontos do USG, tá? Então, para ele é importante ele voltar a vencer aqui no campeonato belga. O problema é que tem atrapalhado o Bruges, é que o Bruges também está disputando a Liga dos Campeões. Inclusive, ele tem um jogo decisivo agora no meio de semana e provavelmente ele vai com um time misto aqui, porque a tendência é que o Bruges ele acaba se recuperando no decorrer da temporada, tá? Mas pode ser também que vá com um time titular, porque é um jogo contra uma equipe difícil. De qualquer forma, eu quero explorar esse jogo para o mercado de gols. O Bruges em 14 jogos fez 25 gols, sofreu 17, é um time muito over e vai enfrentar o Mechelen que em 14 jogos também fez 25 gols e sofreu 24. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Bruges não perde para o Mechelen há 15 partidas, então é uma freguesia e é um retrospecto muito bom. O Mechelen vem sofrendo gols há 4 partidas e o Bruges vem sofrendo gol nas últimas 3. E o Bruges dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcas. Dito isso, eu acredito muito que o Bruges não perde. Quem quiser ser um pouquinho mais ousado, explorar um mercado de resultados, dá para explorar um Bruges empate anula, porque a gente tem uma cotação legal. Só que, para ser sincero com vocês, eu venho para esse jogo buscar gols e eu cravo um mar de 1,5 gols, safezada Mundo Bet e um ambas marcam e o mais de 2,5 gols para quem é ousado, tá bom? Placar para mim, 2-1 pro Bruges, vou dar uma moral para ele, porém, como eu disse, eu ainda prefiro o mercado de gols. E para a gente fechar o nosso dia às 5h45 da tarde, pela Copa de Portugal, eu tenho o Benfica, que vai receber o Paços Ferreira. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá legal? Dá essa moral aí, tá calor pra caramba. Valeu, tamo junto, espero que eu esteja contribuindo o suficiente para vocês poderem dar essa moral, porque é isso que faz o YouTube divulgar o canal, é isso que faz o canal crescer, beleza? Esse canal não é meu, esse canal é nosso e só pra cima. Vambora! Tropa, é o seguinte, o jogo é um pouco perigoso porque é Copa, só que como o Benfica não vai jogar no final de semana, ele vai jogar no meio de semana pela Liga dos Campeões, é um jogo muito importante que ele tem também,
Pode ser que ele deva poupar alguns jogadores, até porque conhecendo o Jorge Jesus, ele não é o tipo de cara que gosta de ficar poupando um time inteiro, tá bom? E vai pegar o Paços Ferreira, que é um time que está numa má fase no campeonato e jogando em casa diante da sua torcida. Eu acredito sim que o Benfica tem tudo para vencer essa partida. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? O Benfica vem de 7 vitórias seguidas contra o Paços Ferreira. O Paços Ferreira é um time muito freguês. O Benfica não perde para o Paços Ferreira há 12 partidas. O Benfica vem sofrendo gol nas últimas 4, das últimas 5 em 4 foram ambas marcam. Paços Ferreira vem de 4 jogos sem vencer, como eu disse, ele está num péssimo momento. Dos últimos 5 jogos em 4, a gente tem menos do que 3 gols. E é o seguinte, para essa partida aqui, eu acredito na vitória do Benfica, tá legal? Mesmo sendo jogo de Copa, ainda que ele poupe alguns jogadores, eu acredito muito, até porque é jogo único, tá jogando em casa, o Porto já foi eliminado e é muito importante pro Benfica vencer essa partida aí e seguir à frente para pelo menos conquistar um título. O que pode tornar esse jogo perigoso é o fato de ser Copa, é o fato de ter jogo da Champions League, o Benfica entrar ali, né, com a cabeça em outro lugar, mas na minha opinião o Benfica vem para matar o jogo logo e depois ir poupando os jogadores, conhecendo o estilo do Jorge Jesus. Pode ser que seja diferente, né? Pode ser que ele poupe todo mundo, pode ser que ele torne o jogo mais perigoso, porém, eu acredito que ele não fará isso, tá bom? Só que fica aí no critério, jogo de Copa, sempre tem esse probleminha aí de saber se o time vai poupar ou não, principalmente quando tem um jogo de Champions League no meio da semana. Tropa, para não falar que eu acabei, eu quero falar com vocês sobre a Série B. Eu tenho um jogo do Brusque, só vou falar os times que são mais interessantes. Eu tenho o jogo do Remo e eu tenho o jogo do Londrina. Todos esses 3 times estão brigando contra o rebaixamento. Vou mostrar aqui a classificação para vocês. O Brusque é o 15º, o Remo é o 16º, o Londrina é o 17º. Todos eles estão com a mesma pontuação, todos eles têm 41 pontos, todos eles vão jogar amanhã. Então, para mim, são jogos bons para a gente explorar gols devido ao desespero dessas equipes. É isso que eu vou me programar para buscar. Dá para entrar pré-live? Para mim é perigoso, mas quem for ousado dá para explorar um mar de gol e meio pré-live pela necessidade. O problema é que tanto o Operário quanto o Vasco, quanto o Vila Nova, eles não estão almejando mais nada na competição. E pode ser aquele jogo cozinhado, aquele 0x0, aí no final dá aquela entregada para ser 1x0. Então isso pode tornar o jogo perigoso. O que eu vou fazer? Eu vou esperar o jogo começar e vou dar uma olhada. O Vasco da Gama, que é o meu time, né? De repente quer vencer jogando em casa, para pelo menos sair do campeonato ali com uma cabecinha assim, não vou falar cabeça erguida, mas pelo menos dar uma levantadinha assim, que tomou 4x0 do Botafogo, tá tomando porrada o tempo todo, aí de repente quer ganhar, né? Alguns jogadores querem renovar o contrato, se Deus quiser o Zeca não vai, Leandro Castan também não, Ricardo Graça, mas enfim, de repente ali alguns jogadores querem renovar o contrato e vão dar o gás na partida. E aí pode ser interessante buscar o mercado de gols quando tem as duas equipes que estão interessadas na partida, principalmente quem está precisando muito pontuar, pode chegar no momento de desespero. É igual também chegar no final do jogo, o jogo está empatado, 0x0 ali, não conseguiu sair um gol. Tanto o Londrina, o Remo e o Brusque, eles vão ter que se lançar, vão ter que se expor de uma forma grande, podem fazer, pode levar. E eu estou vou ser sincero para vocês, o meu planejamento é buscar gols no final da partida, dependendo do desespero, tá bom? Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de sexta-feira, a gente não tem tanto jogo assim, porém tem alguns jogos bons e temos boas oportunidades. Filtre somente os jogos que você tem mais confiança e não esqueça de fazer gestão de banca para dias ruins. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo eu cravei a vitória do Bayern no intervalo. Mesmo jogando sem Lewandowski, acredito que o Bayern tem tudo já para começar pressionando o jogo e ganhar do Augsburg logo no primeiro tempo. O Augsburg é um time muito fraco, tá na zona do rebaixamento, sofre muito gols. E a tendência é essa, do Bayern já chegar decidindo e no segundo tempo ir poupando seus jogadores para a Liga dos Campeões. E para fechar o bilhete, coloquei vitória seca do Benfica contra o Paços Ferreira, mesmo sendo perigoso, porque é jogo de Copa. Acredito que o Benfica, por estar jogando em casa, por ser jogo único, já deva tentar decidir também e conseguir essa classificação. Essa nossa dupla tem um total de 1,92 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso e que a gente tenha bastante sorte nesse dia. Tamo junto, muita fé? Bora pra cima!